Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero meditar aqui com os irmãos sobre a passagem aqui dos 10 mandamentos, onde diz o 8º mandamento: não furtarás, né? Mas lá no livro do profeta Malaquias, quando o Senhor fala sobre a questão do dízimo ali, Malaquias 3:8, o Senhor diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quem tem conhecimento mínimo do direito sabe que roubar e furtar é sem violência, né? E roubar é com violência, né? Então furtar é se apropriar de algo, pode até ter rompimento de obstáculo material, mas sem violência. Enquanto que o roubo é com violência, é reconhecido como um assalto, né? O uso de violência e ameaça contra pessoas. Então veja que Deus está falando ali sobre os dízimos e ele usa o termo, através do profeta Malaquias, usa o termo roubar. Nós sabemos que no mundo em que vivemos, se nós deixar de declarar o imposto de renda, né, paga a multa e vai ter que declarar e vai ter que pagar o atrasado. Se deixar de recolher imposto, né, ou IPTU, IPVA, qualquer imposto, teremos que pagar o atrasado com juro e correção monetária e colocar em dia, né? Então a obra de Deus, irmãos, ela é maior do que tudo. Isso aqui não tem por objetivo pedir dinheiro ou, né, se alguém não concorda, não entre em polêmica aí, mas a palavra de Deus, Deus não nega os seus princípios, né? E a questão do dízimo usa o termo roubar. E no mundo secular a gente sabe. Deixou de declarar o imposto de renda, vai ter que fazer, vai ter que correr atrás, você não perde o CPF, perde um monte de inúmeras garantias ali, direitos de cidadão. E a obra de Deus, ela é uma obra eterna, né? Então nós temos muito mais obrigação de honrar a Deus, né, do que honrar. Devemos honrar também a lei dos homens, sem dúvida, mas Deus é maior e a sua obra é maior. Então não esqueça, né, que a Bíblia usa o termo roubar, né, denotando que há violência com quem retém o dízimo, né? Porque está praticando uma violência contra o Senhor. Embora seja para a obra de Deus, a Bíblia diz ali: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis ainda, né? Em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e ofertas alçadas. Então veja que na Bíblia judaica também diz, né? Glória a Deus, pode uma pessoa roubar a Deus? Contudo, vocês me roubam. No entanto, pergunto: como te roubamos? Nas 10ª partes e nas contribuições voluntárias. Versículo 9 fala que a pessoa está debaixo de uma maldição, e o 10 diz, né? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, ou aqui na Bíblia judaica diz assim: levem todas as 10ª partes ao depósito para que haja comida em minha casa. E a Bíblia ainda fala que é as primícias, né? A primeira parte. Então você que quiser ser obediente a Deus, honre a Deus. A palavra do Senhor diz: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros, teus lagares. Irmãos, se nós não podemos ficar devendo um simples imposto, seja um IPVA de um veículo, o veículo pode ser recolhido, seja um ICMS, seja um IPI, seja um IPTU de uma casa, de um terreno, se atrasou vai ter que pagar, com juros e correção monetária. E a obra de Deus o homem consegue colocar abaixo de tudo, né? Deixa o dízimo atrasar, não coloca em dia, não paga o atrasado, não devolve o atrasado. E a Bíblia diz que é roubo com uso de violência. Qual é a violência? Contra Deus? É contra Deus porque quebra o princípio da palavra de Deus, mas principalmente contra a sua própria alma. Provérbios 8:26, né, diz que, né, aquele que a pessoa pratica violência contra a sua própria alma. Provérbios 8:36 diz assim: mas o que pecar contra mim violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, irmãos, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Você não vai ficar mais pobre ao ser dizimista. Você que serve a Deus e quer obedecer. Ninguém está forçando ninguém. É apenas um ensinamento. Mas a Bíblia é bem clara. Tocante aos dízimos, Malaquias 3:8-10, fala em roubar a Deus com violência. O roubo é violência. Quem estudou direito sabe.
E nos mandamentos diz, né, não furtarás. É sem violência. Então, né, claro que nos mandamentos também se refere a roubo também, né? Não se deve roubar a pessoa, ninguém. Mas seja fiel a Deus nessa área, porque é uma área muito sensível. O inimigo luta muito na área financeira. Seja fiel, te esforce. A obra de Deus é sofrida na maioria das vezes. As igrejas pequenas sofrendo, gemendo para pagar aluguel, despesas. Não se deixe levar por essa imagem da que a televisão vende das igrejas grandes. Isso é uma exceção, né? Você não precisa nada contra eles, estão pregando o evangelho, não tem nada contra, mas algumas lá parece que os proprietários lá, né, são homens de posses, enfim. Mas procure uma igreja que necessita, que tu veja necessidade e ajude. Não deixe de fazer a obra do Senhor, não deixe de ser fiel, porque a Bíblia diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, está dizendo ali. Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e ofertas alçadas, ou ofertas voluntárias. Seja fiel a Deus, as primícias de toda a tua renda. Onde tu estiver, não estou falando aqui para as pessoas que congregam conosco ou não, é geral, né? Se alguém gosta de polêmica, não, nem se atenha a esse vídeo aqui, né? Que não é com o objetivo. Mas se a gente tem que pagar um imposto, e se não pagar, tem que pagar o atrasado. Se não declarar no prazo certo, tem que pagar multa. Deus é menor que o Estado, é menor que uma prefeitura, que um governo do Estado, que um governo federal, é menor do que muitas vezes vão usar aquilo ali para coisas que vão contra a palavra de Deus. A única instituição de Deus na terra é a igreja que recebe ofertas, dizem, para poder se manter, poder propagar o evangelho. Você está lutando contra o reino de Deus, né? Muitas vezes nós militamos contra e temos a oportunidade de ser fiel e não queremos ser. Então pare e pense, né? Medite nisso, nessa palavra. Leia os 10 mandamentos, Êxodo 20, o 8º mandamento, não furtarás. Mas leia Malaquias capítulo 3, roubará o homem a Deus. Isso é pelo amor da tua alma, ninguém está querendo o teu dinheiro, né? Dê para a obra de Deus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos, Pai, repreendendo esse espírito do engano, que engana as pessoas. Senhor, não deixe ele ser fiel ao Senhor, no tocante aos dízimos e ofertas, porque é mandamento do Senhor, da tua palavra. Está escrito ali com todas as letras, Senhor. Mateus 23 diz, né, que continua falando ali que não é para deixar de fazer essas coisas que é tocante ao dízimo. Pai querido, Hebreus também fala ali, Senhor, que fala sobre o dízimo no Novo Testamento. Então nós sabemos que é algo que perdura, que transcende as alianças bíblicas, que começou lá nos patriarcas, antes do tempo da lei, e permanece nos dias de hoje. Senhor, nós repreendemos todo espírito do engano, abençoa as vidas, sabedoria e entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.